Tudo bem? À sua direita, aqui. Marco Belo, Rádio TMC. Boa noite. Boa noite. Diniz, você tentou preservar claramente os jogadores nesse jogo, não sei se pelo jogo anterior ou pelo jogo contra o Internacional, acabou não vencendo a partida e teve os problemas do Labiad e do Yuri, que, claro, não tiveram a ver com sequência de jogos, foram questões desse jogo específico, mas juntando tudo isso, dá para pensar que acabou não saindo do jeito que você esperava, não dando certo o que você tinha pensado para essa partida? Obrigado. Não, o que eu pensei deu certo para a partida, assim, que o time não fez um jogo ruim, foi um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades. O Atlético é um time, estatisticamente, entre os que menos oferece chance de gol. Então foi um gol que ia ser de poucas chances criadas. A gente chutou 6 bolas, 4 no gol, eles chutaram uma só. E a gente teve as chances mais claras para definir o jogo e a gente não conseguiu matar o jogo. Mas o time teve uma boa desenvoltura, faltou um pouco de profundidade, criar um pouco mais. E criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Então, você soma tudo isso, a gente teve mais dificuldade para criar. E as lesões, elas, como eu sempre digo, né, pelo controle de carga que a gente fez, eu não sou um cara de fazer muito controle de carga, mas ficou muito evidente que no jogo do Bahia, a gente sentiu um pouco ter jogado na quinta e jogar nesse reinício, porque no fundo a gente está reiniciando quase que uma nova temporada. A gente ficou 2 meses sem jogar, os jogadores ficaram quase um mês de férias, então é como se estivesse reiniciando o ano. Então, a gente resolveu hoje, porque hoje não era o problema era o jogo do Inter. Se a gente joga hoje com os mesmos jogadores e depois vai para Porto Alegre para fazer uma partida decisiva, a gente provavelmente não ia ter os jogadores nas melhores condições. E aí, aproveitando disso para falar que assim, um jogador que, pelo controle de carga, não iria machucar de maneira nenhuma era o Yuri, porque jogou no domingo, ele... Na segunda, terça e quarta-feira teve treinos muito controlados e em 20 minutos que ele estava no campo ele acabou sentindo uma lesão muscular. Então tem outros fatores que operam no mundo do futebol, não só esse que as pessoas ficam obcecadas pelos controles de carga que acabam fazendo com que um jogador lesione ou não. E o do Labiad muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente. Diniz, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiano da Bandeirantes. Eu queria voltar nessa sua última declaração da resposta a respeito da situação do gramado e da situação do Labiá. Até que ponto você atribui as lesões à condição do campo? A do Labiá você admitiu já que tem relação. E o quão frustrante é para você, enquanto treinador do Corinthians, perder, de certa forma, uma das principais armas que o clube tem jogando em sua casa, um orgulho para o torcedor, que é a qualidade do campo, que sempre foi referência em Itaquera. Até que ponto é frustrante para você perder esse elemento dentro de casa para um jogo de tanta posse de bola como o seu? Não, é frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo eu não sou um cara especialista em campo. Mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Então, eu acho que a diretoria está cobrando, todo mundo vindo aqui tentando fazer o melhor e as pessoas do campo têm que se mexer porque o campo não estava nem melhor do que na quinta-feira passada para jogar. O campo não voltou melhor quando a gente parou e de quinta-feira para cá o campo não está melhor. Então acho que as pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para poder entregar o campo como o Corinthians sempre teve. Diniz, pensando já no mata-mata a seguir, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, oitavas de final, qual que é o nível de confiança do time, de força, até onde dá para ir, quer dizer, dá para ir até o título, claro, mas como é que você está enxergando esse caminho até o bicampeonato? O caminho Copa do Brasil é sempre difícil, quando chega nesses momentos que se afunilam
São muitos clássicos, um deles já é agora contra o Inter, que também é um time de tradição, e a gente vai procurar fazer o melhor. A gente está muito compenetrado, muito conectado com essa competição, é o atual campeão e a gente vai iniciar essa disputa com nossa força máxima. Diniz, aqui um pouco mais em cima à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Acho que desde o primeiro dia que você chegou aqui, você já respondeu o quanto você conta com o Memphis. E eu queria tocar nesse tema, mas em um outro âmbito. Você deve começar a contar com ele pela primeira vez nos próximos dias depois da Copa do Mundo. E para além da importância dele que você já passou, eu queria saber se você teve contato com o Memphis nesses últimos dias em relação às negociações, travaram, destravaram, é claro que a diretoria estava encabeçando, mas em algum momento você conversou com o Memphis, você teve contato com ele durante essas férias? Eu tive alguns contatos com o Memphis durante a Copa e depois da Copa a gente trocou mensagens semana passada, mas diariamente eu conversava com o Marcelo a respeito dele e a gente sempre torcendo para que as coisas tivessem um desfecho positivo como teve. Eu acho que é um ganho muito grande para o Corinthians poder contar com o Memphis. E a minha relação com ele, os momentos que eu tive com o Memphis pessoalmente, foram muito bons. Então eu estou com muita alegria e muita confiança de que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho juntos. Diniz, à sua direita também, Márcio Reis, da Rádio Crack Neto. O Corinthians está com alguns problemas no ataque, né? O Yuri Alberto ainda não se sabe a situação dele, o Alberto também é um jogador que se contundiu, o próprio Memphis ainda não assinou, então não é uma opção para você para esses próximos jogos. O Guinegão é um jogador jovem, você tem como característica trabalhar com jogadores jovens. O que você pensa a respeito do jogador e como que você analisa ele pensando em sequência para o Corinthians nesses próximos jogos? Obrigado. Então, ele é um ótimo jogador, o Guinegão. Eu tenho acompanhado... Na verdade, quando eu cheguei, ele estava machucado. Então, eu estou acompanhando o Guinegão agora, depois na volta. Ele está inteiro. Eu tinha descido ele e o Dieguinho para jogar em alguns jogos nessa categoria, no Sub-20. Pegar um pouco de ritmo, e ele tá aí, em qualquer momento ele pode ter a oportunidade dele. É um cara que trabalha muito, um cara muito intenso nos treinamentos. Hoje ele poderia até ter entrado, na hora que eu substituí a última substituição que eu coloquei o André no lugar do Carrijo. E uma das coisas era ter colocado o Guinegão no lugar do Lingard. Mas a gente estava perdendo um pouco a marcação no meio, na hora de subir a pressão, e eu achei que precisava colocar um jogador com mais fôlego ali para poder a gente conseguir continuar mantendo pressão e tentar recuperar a bola no ataque. Diniz aqui, boa noite. Henrique Vilhote, da Central do Timão. Diniz, na pergunta anterior do colega em relação ao Memphis, você disse sobre um desfecho positivo e que será um jogador importante para essa sequência. Então dá para entender, dá para dizer que Memphis seguirá no Corinthians? Memphis? Seguirá no Corinthians? Será jogador do Corinthians na sequência da temporada? Até onde eu sei, muito provavelmente, embora não esteja sacramentado, mas acho que as negociações elas estão andando de uma forma positiva. Opa, Diniz, tudo bem? Boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Agora você tem um problema no ataque, né? Muito provavelmente para esse jogo de domingo você não deve ter o Yuri Alberto, no mínimo. E hoje você testou o Lingard, né, mais avançado. Eu queria saber o que você tirou de avaliação desse jogo do Lingard como 9 e como que você pode aproveitar isso para as próximas partidas que você não tiver o Yuri Alberto, não tem o Pedro Raul, enfim. Obrigado. O Lingard, ele é um jogador que já jogou nessa posição no Manchester United, quando o Mourinho foi treinador. E ele já tinha treinado algumas vezes comigo, treinou e ele sente a vontade para fazer. Ele ficou um 9 mais móvel. E embora hoje a gente não teve uma produção ofensiva de ter muitas chances claras para ele aparecer dentro da área, mas ele, em termos de mobilidade, ele ajudou bastante o time para ter controle do jogo, que é um jogador muito técnico, inteligente. Então ele é uma opção para jogar nessa posição. Boa noite, Diniz. Gabriel Oliveira, do GE. Você falou dessa preocupação, né, já visando o jogo contra o Internacional no final de semana, poupando os jogadores hoje, porque poderia ter problema na frente. E no final das contas acabou tendo problemas de lesão que não tiveram relação com a carga, mas esses problemas aconteceram. Tem outros jogadores também lesionados. Qual que é o teu nível de preocupação para essa partida, para poder montar um time competitivo? Qual foi o impacto para você nesse teu planejamento, que você queria ter um time inteiro, e aí houve essas intercorrências no meio do caminho? Obrigado.
fundo, a gente fez de tudo para que isso não acontecesse, para que não tivesse lesão e para que o time chegasse também inteiro fisicamente para iniciar a disputa. Obviamente que preocupa tanto um como o outro, embora o Labiá não iniciasse todas as partidas titular, é um jogador que depois que eu cheguei ele foi ganhando cada vez mais protagonismo, então era um cara que eu contava muito para entrar no jogo em mais de uma posição. E o Yuri Alberto é um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo. Boa noite, Diniz. José Eduardo, da Agência Timão. Bom, hoje você teve que improvisar ali na lateral esquerda, né, devido às ausências de Matheus Bidu, Angileri, o Hugo, que segue em transição. E para o jogo contra o Inter, pensando já nessa semana que o Bidu, você já espera contar com ele? Dá para contar com o Bidu contra o Internacional? Acredito que sim. E o Angileri também deve ter seu retorno normal também para ficar à disposição. Então, foi uma improvisação no sentido, mas não foi uma coisa aleatória, porque o Mateuzinho treina de vez em quando com o pé invertido nessa posição, assim como o Bidu treina do outro lado, como o Ranieri, que fez uma partida das melhores dele, talvez com a cabeça do Corinthians, como foi quando ele jogou improvisado de lateral direito contra o Vasco. E esse jogador é um jogador pouco falado, mas é um baita jogador. Um jogador que surgiu tarde para o futebol. E ele fez uma baita partida hoje. Ele marcou um dos maiores, dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Viveiros. Marcou muito bem, tanto ele quanto o André Ramalho também fez uma partida muito boa hoje. E se apresentou para o jogo, e fez bola longa, achou passe entre linhas. Então o Ranieri é um jogador que às vezes passa despercebido, mas na minha opinião ele é um grande jogador. Boa noite, Diniz. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Diniz, um dos jogadores que mais evoluíram desde quando você chegou no Corinthians foi o Rodrigo Garro. Atualmente ele está com 11 assistências e só com você ele teve 9 assistências. Mas parece que depois da Copa do Mundo o jogador ele caiu muito de produção. Então, por que o Rodrigo Garro não está conseguindo performar assim como foi na sua chegada, Diniz? Obrigado. Mas acho que o recorte é muito pouco, né? A gente faz uma semana que voltou da competição, da Copa do Mundo. O Garro tem tudo para fazer um grande segundo semestre. Ele jogou praticamente 2 jogos, né? Jogou contra o Remo aqui, ele fez uma partida. Não, nem jogou contra o Remo, estava suspenso. Então ele fez uma avaliação por um jogo, muito pouco, né? O jogo da Bahia foi muito difícil para todo mundo jogar. E eu acho que o Garro ele está bem e acho que ele vai fazer um grande segundo semestre. Diniz, aqui, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde de Brasil. Desde a volta, né, da Copa do Mundo, o Corinthians fez o seu 4º jogo, circunstâncias diferentes, pôde rodar bastante contra o Cascavel, hoje também conseguiu rodar o elenco. O que você conseguiu detectar de positivo, de evolução que a equipe demonstrou com relação àquilo que vinha sendo apresentado no primeiro semestre e nessas 4 partidas, e o que precisa ter uma atenção maior e melhorar, visto que as Copas estão chegando, não só a Copa do Brasil, mas Libertadores também, onde o Corinthians é postulante a título? Eu acho que a coisa mais importante, até numericamente, mas não só no número específico é o sistema defensivo. Não só pelo número de gols que a gente tomou, que é baixo. Pegar os 3 jogos oficiais, a gente tomou 1 gol. E quanto o Remo, o primeiro tempo, a gente teve uma produção ofensiva muito grande. Eu acho que a produção ofensiva, se a gente puder ter mais consistência, acho que seria a coisa se você falar um elemento só a melhorar, seria a gente ter mais consistência na produção ofensiva. Mas defensivamente o time tem ido muito bem. Diniz aqui, ó. Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Hoje você trouxe para a partida 8 jogadores revelados pelo Corinthians. 2 iniciaram o jogo e 6 ficaram no banco de reservas. Eu queria saber, ainda mais com as 2 lesões de hoje e também os transfer bans ativos, até que ponto você acha que vai ter que acelerar algumas etapas de alguns jovens que você já está observando do Sub-20 do Corinthians para passar a utilizá-los no profissional? Eu não sei até que ponto a gente vai ter que acelerar. O fato é que
que eu estou sempre olhando as categorias de base. Tenho acompanhado os jogos e sempre que eu posso eu trago o sub-20 para fazer. Essa semana trouxe para fazer treinamento coletivo. E tem uma série de jogadores que têm subido para poder treinar com a gente, que eu estou observando. Então, qualquer momento pode acontecer da gente ver que um jogador está mais pronto, ou que mostra alguma coisa diferente nos treinamentos, e se eu tiver que lançar, eu vou fazer com o maior prazer. Diniz aqui, boa noite. Wilson Soto, da Rádio Z. Minha pergunta para você é em relação ao espaçamento de jogos. Contra o Bahia, o Corinthians enfrentou a equipe que tinha jogado 2 dias antes do Corinthians. Hoje, contra o Atlético Paranaense, o Furacão jogou no sábado, o Corinthians jogou no domingo. E contra o Internacional, o Inter jogou ontem e o Corinthians joga hoje. O quanto isso influencia no enfrentamento para você? Não, sempre influencia. Obviamente que não é uma coisa que determina todas as coisas, mas no aspecto físico influencia muito. Lá na Bahia a gente sentiu claramente. E segundo a gente apurou, o que a gente apurou, eu fiquei sabendo que até era uma estratégia do Bahia aproveitar que eles tiveram 2 dias a mais de descanso para poder colocar um ritmo mais intenso no jogo. Então esses calendários, o calendário ele não fica muito igual quando acontece esse tipo de evento. Se a gente fosse jogar na segunda-feira como o Inter, provavelmente hoje a gente teria jogado com o mesmo time. Mas para a gente sair de hoje na quinta-feira, os jogadores vão dormir, sei lá, 2, 3 horas da manhã, dorme pouco. Aí amanhã recuperar, no outro dia treina e viaja para chegar lá. A gente não ia chegar, eu acho que fisiologicamente inteiros. Embora isso, não estou descaracterizando o que eu sempre disse. O jogador não é só músculo e osso. Nunca é. Mas ele também é músculo e osso. Então, nesse momento, a gente achou que a parte fisiológica teve um peso importante, como teve atrás lá no jogo, não sei se vocês se recordam, jogou numa quinta-feira, que acho quarta-feira, e jogar contra o Vitória da Bahia lá. A gente também sentiu aquele jogo. O jogo estava quente, o campo estava pesado. Então, em momentos que a gente achar necessário, a gente vai procurar rodar o time quando for para a gente positivo. No caso, o pensamento que a gente teve, eu não me arrependo de nada do que a gente fez. O que aconteceu foram as fatalidades das lesões, mas em termos daquilo que a gente planejou, acho que a gente seguiu o melhor caminho. Aqui, Diniz, Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Você, nos últimos 3 anos, chegou em 3 finais. Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Corinthians, nos últimos 4 anos, chegou no mínimo na semifinal desse torneio, que agora o Corinthians vira a chave. Você vê esse match, Diniz, final, Corinthians, Copa do Brasil, e a fiel torcida, você sofreu em 2022 aqui na semifinal, ano passado perdendo o título, tende a dar uma boa combinação em busca ao título? É tudo que eu mais quero. Eu acho que a combinação ela tá acontecendo acho que desde o dia que eu cheguei aqui. É sempre uma alegria para mim estar aqui, trabalhar e trazer alegria para a torcida. A identificação ela é muito fácil. Me sinto muito à vontade aqui, adoro aqui, estou aqui na Zona Leste, na minha área, e adoro dirigir o clube. Para mim é uma satisfação imensa poder representar o Corinthians. Diniz aqui, Thiago Foiani, TV Bandeirantes. Pela sua formação acadêmica, né, você tem um trato aparentemente diferenciado com os jogadores. Você acabou de falar, né? O jogador não é só músculo e osso, enfim. O que falar ou como lidar com os jogadores que se lesionam da maneira como se lesionaram agora? Aquela imagem forte, né, da lesão, e depois o Yuri Alberto, que é uma lesão muscular, mas sai chorando do campo. Como tratar isso e também, se possível, o que você já falou com eles? Bom, eu não consegui nem ver o Zacarias. Yuri, eu conversei rapidamente. Acho que nesse primeiro momento, isso não é por conta da minha formação acadêmica, acho que é por conta da sensibilidade que a gente tem que ter. E, para o jogador, é um pequeno luto quando acontece esse tipo de coisa. A gente espera que não confirme nada grave com o Zacarias. Mas para o jogador que se prepara e que vive disso, o tempo todo é futebol e tem lesão grave, é como se fosse um luto, e como todo luto tem uma fase que você tem que, começo você nega, depois tem que aceitar, mas a gente, no caso da gente, é poder dar conforto e nesse primeiro momento amparar e depois seguir junto, fortalecer
porque faz parte da vida e faz parte do jogo. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.